Olá pessoal, vou apresentar mais uma obra, mais uma indicação, né, de José Maria Castilho, A Humanidade de Jesus, né? Está apresentando um pouco desse excelente material, extraordinário. Sobra-nos religião e falta-nos humanidade. Paulo foi um homem genial. Entretanto, a genialidade suprema sempre esteve onde unicamente podia estar, em Jesus. O problema que o cristianismo tem, que a igreja vive, reside no fato de que Paulo, com sua fé no ressuscitado, tomou a frente do Jesus histórico. E até este momento, o problema continua sem solução. O dia em que tivermos a coragem de viver de tal forma que as pessoas vejam e sintam nos cristãos e na igreja algo que invoque espontaneamente a presença de Jesus nessa nossa sociedade. Nesse dia, muitas serão as pessoas que verão a luz no horizonte, que por ora nem os avanços mais audaciosos da ciência e da tecnologia nos podem descortinar. Só podemos encontrar a plenitude do divino na plenitude do humano. Essa, de acordo com as minhas convicções, foi a direção apontada e o caminho percorrido por Jesus. Vamos ao sumário dessa obra, como foi já proposto, né? Na parte de trás do livro, né? Apresentando o material. Ele vai trabalhar a questão do humano, né? Do ser humano, e para o José, né? Maria Castilho, a humanidade, né? O ser humano é importante para a construção, né? De um bom cristianismo, né? De uma boa espiritualidade, né? O que ele vai demonstrar. Eu vou ler um trecho depois aqui do material, né? Um tópico, né, que ele está trabalhando, por exemplo, sobre o que nos torna humano, e ele traz uma apresentação legal, né? Aqui, vamos ao sumário da obra. É um livro fino, né? Razoavelmente fino, de pouco mais de 129 páginas, fininho, dá para ler numa sentada só. Introdução: o humano como ponto de partida, o que nos faz humanos, encontrar Deus em nossa humanidade. O problema começou com Paulo, Jesus e Paulo, Paulo e a religião, Paulo e a igreja, igrejas com mais religião do que humanidade, de Jesus ao descrédito de ser humano. Conclusão: uma pergunta imperativa, né? Quero só, para não ficar extenso, só ler um trecho, né, de um dos capítulos do livro, que está trabalhando o que nos torna humanos, né? É interessante que ele faz uma exposição histórica, né? Do ponto de vista, como poderia dizer, apresentada, né, pela teoria da evolução, né? Mostrando a partir da teoria da evolução os processos que o ser humano, né, sofreu, né, para chegar até ao homem moderno, né, ao homem atual, né? Que, se não me falha a memória, o homem sapiens, né? Sapiens, né? Corrige aí alguém se eu equivoquei aqui, mas esse último estado que o ser humano está, ele trabalha isso, e ele compara isso com uma espécie de macaco, né? Ele mostra que há, em alguns aspectos comportamentais, algum tipo de relação
mas ele frisa, né, algo importante aqui, que segundo ele é o que nos traz humanos, né, que nos torna humanos. Assim, eu sou um conservador, né, diria um fundamentalista, né, eu tenho uma confissão de fé, não concordo com tudo que o José fala, né, nesse livro, mas é uma abordagem interessante que vai abrir janelas, né, para novas reflexões a respeito da humanidade, né, do ser humano, né, algo que Jesus ele não dispensou, né, de fato, né, o verbo se fez carne, né, como diz João, ele tabernaculou, né, entre nós, né, ou seja, Deus, né, ele se encarnou e se tornou ser humano, né, e ele deu e mostrou, né, o melhor do que o humano, o ser humano ele pode dar, né, de si. Mas vamos lá, né? Mais adiante, o direi de outra forma. Não obstante, tudo por hora, eu acho que isso. Isso mesmo. Mais adiante, o direi de outra forma. Não obstante, tudo por hora, basta evidenciar que nas relações especificamente humanas, o mais específico e característico não é a linguagem, a comunicação linguística, mas a simbologia, isto é, a comunicação simbólica. A diferença reside no fato de que pela linguagem comunicamos conhecimentos, enquanto que através dos símbolos comunicamos experiências que comportam proprietariamente uma totalidade de sentido à vida humana, né? Segundo ele, o que nos torna humanos é isso, a capacidade, né, simbólica, né? O símbolo, né? Essa capacidade, né, simbólica que nos torna humanos, né? Que nos torna o que nós somos. Um exemplo em forma de várias perguntas nos pode ajudar a esclarecer e a tornar palpável o que acabo de dizer. Como a mãe comunica com seu bebê? Como ela lhe transmite a experiência de seu carinho? Como lhe dá segurança? Como livra do medo? Como busca fazê-lo feliz? Através de conhecimentos, discursos e teorias? Sabemos perfeitamente que isto é impossível. Mas de que maneira, então? Fazendo com que o bebê se sinta amado, protegido e seguro. E como ela consegue fazê-lo? Pelo tato e o calor humano, pelo beijo, o abraço, pela característica e o afeto. O simbolismo precede a linguagem, a ideia, o conhecimento. Os símbolos determinam o que são nossas vidas, enquanto vidas humanas. Sem esquecer uma questão capital. A comunicação simbólica é o mais rápido, o mais direto, o mais imediato que percebemos entre os humanos. Jean-Paul Sartre já sublinhava que o olhar precede o olho e de forma genial acrescentou Pedro Lain Entralgo. Ver e olhar não são as mesmas coisas, já que receber informação e comunicar experiências, emoções, sentimentos não é a mesma coisa. A complexidade do cérebro humano, do qual ainda não conhecemos nem a metade do que ele comporta, ainda tem muito a nos dizer e bem mais do que suspeitamos. Seja como for, enquanto ele comporta a comunicação simbólica, nele se enraiza o específico da condição humana, né? Segundo ele, isso é algo característico, né, que nos faz ser humanos, né? Essa capacidade, né, simbólica, né? Essa comunicação simbólica, né? Esse exemplo que ele dá, né?
Por exemplo, às vezes a gente falamos, eu não sei como expressar em palavras, né? O amor que eu sinto por você, né? E às vezes não conseguimos mesmo, mas um abraço apertado com algumas lágrimas e um beijo, né? Consegue transmitir isso, né, de uma forma mais evidente, né? Do que uma exposição, né? De palavras e tal, né? Então, essa é a indicação, né? Dessa vez, de José, né? Ele é um espanhol, né? Então se falaria José Maria Castillo, a humanidade de Jesus, né? Até a próxima e Deus lhe abençoe.